próximo tema é persistir com a própria convicção. No processo de desenvolvimento do trabalho, encontramos inúmeros obstáculos e o resultado difere muito quando os superamos. Quando tentamos realizar algo novo, normalmente deparamos com obstáculos e com quem se opõe. Há os que logo desistem nestas circunstâncias, mas se observarmos os que realizaram grandes trabalhos, todos superaram as mesmas barreiras com a convicção apoiada em um ideal elevado. Essas pessoas encararam os obstáculos de frente, considerando-os como provação e prosseguiram adiante, levando consigo a sua própria convicção. É preciso muita coragem para persistir com a própria convicção, sem a qual, contudo, não é possível realizar um trabalho criativo e inovador. Sobre esse tema, preciso explicar melhor. Há pessoas ditas como cultas, que proferem críticas cheias de desprezo, como quem quer dizer que nós, administradores, não passamos de um grupo de mesquinhos que estão somente em busca de lucro. Realmente, também considera um problema se o administrador for um avarento que desenvolve suas atividades tão somente para ganhar dinheiro. Suponhamos, por exemplo, que certo administrador desenvolve suas atividades para atender somente à sua avidez de ganhar mais dinheiro e levar uma vida mais luxuosa. Quando esse administrador deparar-se com um problema, pensará: se eu superar esse obstáculo, talvez obtenha lucro. Contudo, terei também danos maiores. Se assim for, é mais fácil desviar-me desse problema, embora o lucro diminua um pouco. Essa tomada de decisão tem como critério o benefício próprio, ou seja, ganho ou prejuízo. Quando se toma uma decisão sob esse critério, às vezes pode-se causar prejuízo à contraparte ou o próprio poderá lançar mão de meios ilícitos. Isso seria motivo suficiente para que os intelectos dirijam olhares de desprezo sobre nós, administradores de empresa. Isso seria motivo suficiente para que os intelectuais dirijam olhares de desprezo sobre nós, administradores de empresa. Contudo, isso não ocorre com os que administram as suas empresas fundamentados em suas convicções. Tenho falado muito sobre a necessidade dos princípios da empresa e do conceito da administração, pois se todos tiverem o conceito de administração como o da Kyocera, de obter sucesso nas atividades empresariais, levando a cabo ações corretas enquanto ser humano e, como resultado, fazer felizes os seus funcionários e, ao mesmo tempo, contribuir com a sociedade e praticá-lo até que essa se torne uma convicção, jamais serão induzidos para o lado mais fácil. Homem é um ser interessante e mesmo que se encontre numa situação de extrema dificuldade, basta ter uma convicção que consegue se animar e seguir sem vacilar. Assim, o importante é se tem essa convicção ou não. Há a palavra crença, que tem um significado bem próximo ao da convicção. No período Edo, o cristianismo era proibido e para descobrir os cristãos ocultos, faziam com que os povos pisassem na imagem de Jesus e de Maria e até mesmo nos crucifixos. Muitos cristãos, sabendo da perseguição que iriam sofrer, recusaram-se a pisar nas imagens por seguir a sua crença, a sua convicção. Em outras palavras, o que proporciona grande coragem ao homem é a convicção. A crença e a convicção é que fazem o homem não ter medo sequer da morte para preservá-las. Os Shishi, homens com elevado propósito, vindos dos clãs Satsuma e Kyosho, clã que teve origem na atual província de Haji e depois mudou-se para a atual província de Yamaguchi, revolucionaram para realizar a restauração Meiji no final do período de Edo. Foi necessária forte convicção para tanto, pois após concluir a restauração, se deveria reestruturar o país com as próprias mãos, reprimindo os então senhores feudais e os samurais. Havia a possibilidade de serem odiados pelos que pertenciam às classes dominadoras de então, os quais perderam o poder. Se houvesse o boato de que a restauração Meiji não passaria de uma guerra movida pelo interesse pessoal, em que samurais de classes baixas pretendiam derrotar os de classes dominadoras para controlar o país, imediatamente perderiam a união do grupo, diminuindo a chance de vencer a batalha. Por isso, justificaram a causa, declarando que a linha imperial, que perdurava 1000 anos, estava com eles. Assim, ergueram a bandeira imperial e fez dessa
a convicção do propósito. Eu cursava o nível ginasial na época da guerra e na escola ensinava-se o seguinte: os Estados Unidos são um país desorganizado, que adotam o sistema liberalista em que homens e mulheres são levianos. Em contrapartida, no Japão, os homens mantêm firmes atitudes e as mulheres são puras e respeitáveis. Os Estados Unidos são um país egoísta, com um sistema político capitalista diferente do Japão, cujo povo, sob o sistema imperialista, é muito educado. Ensinaram também que eram muito fracos no combate e que, portanto, bastava uma lança de bambu para lutar com eles. Entretanto, na realidade, eles eram muito fortes na guerra. Após o término da guerra, assistindo a um filme gravado pelos americanos nas batalhas na ilha de Aiwo e em Okinawa, os soldados americanos avançam bravamente sob uma chuva de balas do ataque japonês. Acreditávamos que quem lutava com coragem e bravura eram os soldados japoneses e que os americanos fugiriam só ao ameaçar. Contudo, as imagens mostravam que os soldados americanos lutaram com valentia. Para mim, pairou uma dúvida muito grande. Por que aquele país, o qual achávamos desorganizado e leviano comparado com o Japão, era tão forte na luta? Certo dia fiz essa pergunta a um americano. Queria saber como se conseguiu unificar soldados tão heterogêneos, de raças e línguas diferentes, que mal dominavam o inglês. Em outras palavras, o batalhão americano era formado por soldados que não conseguiam se comunicar uns com os outros. O que foi então que uniu esses soldados? A resposta foi o seguinte: o governo americano colocou a seguinte justificativa ou causa para defender o país: não há país mais livre que os Estados Unidos, onde todos podem viver igualmente, mesmo com diferentes cores de pele, sem o domínio da língua inglesa. Vocês podem perder essa liberdade? Isso moveu os soldados. Soube também que, enquanto o Japão ainda estava sob o domínio do fascismo, nos Estados Unidos exclamavam ao povo: este é o país do povo, pelo povo e para o povo. Se este país livre for massacrado pelos japoneses e alemães, iremos perder a liberdade. Portanto, peguem as armas para proteger o nosso país. Atendendo a essa conclamação, todos pegaram em armas e lutaram bravamente gritando: pelo nosso país livre! Pelo nosso país livre! Realmente foi uma causa perfeita. Somente com uma convicção como esta, nasceria a coragem de lutar debaixo de chuva de balas dos inimigos, apostando até a própria vida. Sei que já não estamos numa época de tomar a guerra como exemplo. Contudo, em meio a essa situação econômica atual, os administradores de pequenas e médias empresas devem lutar, apostando até mesmo a sua vida. Mas para apostar a única vida que têm, devem ter a convicção de que vale a pena, a ponto de sentir que, para levar a cabo, pode-se até mesmo perder a vida. Entre os senhores, há quem tenha herdado a empresa e, portanto, não se tornou administrador porque possuía alguma convicção para tanto. Logo, a qualquer momento, poderá encerrar a sua empresa se pensar somente na sua conveniência. Entretanto, se pensar nos funcionários, gostaria que tivesse uma causa e convicção que o faça dizer: tenho esse objetivo e convicção, portanto, lutarei apostando a minha vida para levá-los a cabo. Embora a empresa seja de pequeno ou médio porte, com 10 a 20 funcionários, a responsabilidade do administrador é imensa, quando se pensa na questão de proteger a vida cotidiana de cada um deles. Cumprir tal responsabilidade nesta época em que a economia está estagnada e a insegurança dos empregos persiste, representa uma grande cooperação social. Ademais, quando alguém que venha ameaçar seus funcionários e a si próprio, como, por exemplo, o membro de uma gangue, o administrador, mesmo que seja um intelectual, que nunca tenha brigado com alguém, deve enfrentá-lo reunindo toda a coragem. Mesmo que seja uma pessoa que na infância tenha sido uma criança que chorava por qualquer coisa, a partir do momento em que assumir a posição de administrador e a responsabilidade de preservar os funcionários da empresa que acabara de herdar, deve preparar o espírito para isso. Certamente terá medo, mas se pensar que, se não enfrentar essa situação, os funcionários ficarão no olho da rua, vai nascer a coragem que superará a das gangues. Os marginais ficarão impressionados com a energia veemente que estará emanando de si, a ponto de perderem a ação. Essa é que é a verdadeira coragem.
Em outras palavras, só consegue ter a verdadeira coragem quem possui a grande causa e convicção, e não aquele que vive calculando o seu lucro ou prejuízo. Há pouco, falei que ingressei na área de comunicação elétrica sem ter conhecimento nem tecnologia para isso. E realmente, quando iniciei as atividades da empresa DDI, havia uma montanha de problemas à minha espera. Só consegui prosseguir nessa situação sem esmorecer por causa de um item: levar a cabo a minha convicção. Qual foi então essa convicção? A causa pela qual queria lutar era a de melhorar o custo de comunicação elétrica, que na época era muito elevado no Japão, o mais caro do mundo entre os países desenvolvidos, devido ao monopólio da empresa NTT. Decidi, assim, ingressar nessa área para aliviar o encargo da população japonesa. Por ter clara a causa pela qual queria lutar, consegui aguentar firme, mesmo que a NTT e a comunidade empresarial tentassem interromper o meu avanço. Pensava sempre: não vou me render a isso. Se tivesse iniciado esse empreendimento somente com a ganância de ampliar os negócios ou para obter mais honrarias, toda vez que uma pressão fosse aplicada, não teria tido coragem de enfrentá-la de frente e teria me esquivado para repetir as conciliações. Contudo, havia em mim a grande causa de aliviar o encargo da população, barateando a taxa de comunicação elétrica, o que fez com que eu reunisse toda a coragem para enfrentar os problemas de frente. Anteriormente, falei que a coragem, a paciência e o esforço são fatores indispensáveis para um administrador, dentre os quais a coragem é o mais importante. Conforme a expressão mente sã em corpo são, de alguma forma, há nisso algo que se corresponde à saúde física do homem. Não há pessoa que goste de lutar, brigar fisicamente, exceto aquela que foi briguenta na sua infância ou que tenha confiança na sua força física. A maioria evita até mesmo uma discussão por ter medo. Mas para um administrador, um líder, não há luxo de hesitar porque não tem um físico forte. Mesmo que tenha físico franzino e fraco, sem experiência na briga, sempre judiado por colegas na infância, deve-se tomar firme decisão com respaldo na convicção que gere a coragem tal que possa enfrentar até mesmo bandoleiros com o firme propósito de proteger a família e os funcionários, mesmo que, para tanto, tenha que apostar a própria vida. Deve-se, desta maneira, criar coragem fundamentada na convicção. Para isso, é importante ter excelentes princípios de administração e elevá-los até se tornarem a referida convicção. Gostaria de lhes apresentar o poema de Samuel Ullmann, Juventude, que encerra tudo o que acabei de falar no dia de hoje. A juventude não corresponde a um período de nossa vida, mas sim a um estado de espírito, uma resultante da vontade com um predicado da imaginação, uma intensidade emotiva, uma vitória da coragem sobre a timidez, do gosto pela aventura, sobre o amor ao conforto. Não envelhecemos por termos vivido certo número de anos. Ficamos velhos porque desertamos nosso ideal. Os anos enrugam a pele. Renunciar a um ideal enruga a alma. As preocupações, as dúvidas, os temores e os desesperos, eis os inimigos que lentamente nos fazem inclinar rumo à terra e tornar-nos pó antes da morte. Jovem é aquele que se assombra e se maravilha. Assim como um menino insaciável, ele pergunta: e o que mais? Ele desafia os acontecimentos e acha graça no jogo da vida. Serás tão jovem quanto tua fé, tão velho quanto tua dúvida, tão jovem quanto tua confiança em ti mesmo, tão velho quanto teu abatimento. Permanecerás jovem enquanto fores receptivo às mensagens da natureza, do homem e do infinito. Um dia, caso teu coração tenha sido picado pelo pessimismo e roído pelo cinismo, possa Deus ter pena de tua pobre alma de ancião. Samuel Ullmann diz que a juventude não é um período da vida, e sim um estado de espírito, um reflexo da vontade. Por favor, não se esqueçam dessa frase e empenhem-se no trabalho do dia a dia. Esse é o meu desejo. Hoje, terminamos por aqui.